E a mulher, naquela situação, vendo que o cara perdeu tudo, estava na pior, ela disse: olha, tu tá zicado, tu é um azarado, tu é um arrebentado. Amaldiçoa logo esse seu Deus e se mata, meu filho. De Apocalipse. Capítulo 3. Apocalipse 3. Versículo de número 1. Ao anjo da igreja de Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Tens nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebestes e ouvistes. Obedeça-o e arrepende-te. Mas se não vigiardes, virei sobre ti como um ladrão, e não haverá hora sobre ti virei. Não verás essa hora, né? Que eu virei. No entanto, também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas comigo andaram vestidas de branco, pois são dignas. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Diga graças a Deus. Jesus vem falando aqui pela carta direcionada à igreja de Sardes acerca da morte entre eles e dos que estavam para morrer. Mas ainda se salvavam alguns, né? Que estavam com as vestes brancas. E claro, vem dizendo que se eles vencerem, não de maneira alguma riscará um nome no livro da vida. Essa era a mensagem para a igreja, a carta à igreja de Sardes, né? Existem hoje muitas igrejas que estão assim como Sardes estava, morta. Como assim, profeta? A igreja não é a gente? Não. Se você ouviu isso, você ouviu errado. A igreja não somos nós. Nós somos o templo. A igreja é este local físico, entende? Esse local físico por inteiro é a igreja, é a casa do Senhor Deus. E como muitas aí fora, muitas delas estão como Sardes. As pessoas vão, mas na verdade estão mortas espiritualmente por dentro e não tem consciência disso. Algumas vivem uma grande religião que não estou desmerecendo, né?
A religião te aproxima de Deus, te conduz a Deus, mas não é Deus. Alguns pensam que por viver seguindo a religião são uma igreja viva, né? Mas a religião são preceitos e dogmas e costumes, e cada uma tem a sua direção. Umas são heréticas. O que é uma igreja herética? É uma igreja que não segue a palavra. É uma igreja que deixa a desejar na palavra. Outras acham que estão seguindo, mas na realidade não passam de seguir doutrinas. Entende? E hoje, na sua maioria, a igreja se transformou, na visão de muitos, em um mercado, mercadológica. Como assim, profeta? As pessoas vão atrás de bênçãos, resultados, vitórias e assim sucessivamente, dos seus próprios interesses, né? E quando vão atrás dos próprios interesses e não conseguem alcançá-los, desanimam, se entristecem, naufragam na fé, né? Porque não atingiu o objetivo. Então, se tornou um mercado de interesses. As pessoas não vão à igreja porque amam a Jesus. A grande maioria, não estou dizendo todos, né? Ou porque está disposto até morrer pelo nome dele, né? Igual a igreja primitiva fazia, os primeiros, né? Não, elas vão atrás de benefícios próprios, e quando não alcançam tais benefícios, elas dizem: não serve, não tive resultado, não mudou nada a minha vida, não transformou nada, para que igreja? Quer dizer, essa pessoa nunca teve viva de verdade. Como assim viva? Viva em Cristo. Não havia vida em Jesus nela, havia puro interesse. Ela não vinha servir a Jesus, ela vinha querer ser servida. Há um perigo muito grande quando você só quer ser servido, né? Você acaba às vezes não sendo servido, ou servida e se frustrando. Não está mudando nada, meu marido está pior, meu filho não se fala nisso, né? Minha situação econômica. Então elas veem uma oportunidade de um benefício próprio. Está errado? Você querer as bênçãos, querer que Deus te abençoe, nunca foi e nunca será errado. O problema é aquilo que você coloca como primícia nas suas decisões, buscas e escolhas. Quando você coloca isso como prioridade, né? Porque quando você não coloca isso como prioridade, você mostra uma fé que o único na Bíblia que eu vi manifestar essa fé chama-se Jó. Como assim, profeta? Jó tinha tudo: casas, fazendas, animais nos seus milhares, filhos abençoados que não traziam problemas a ele, uma família estruturada, uma esposa que ele julgava estar ao lado dele, né? Não faltava nada para Jó. Ele servia ao Senhor. Só que o diabo não sabia, ele esqueceu de estudar na vida de Jó, que Jó não servia ao Senhor pelo que o Senhor podia dar.
Jó servia ao Senhor porque o amava de verdade. Tinha vida com Deus, não estava morto espiritualmente. É por isso que o Senhor, na hora que o diabo se apresentou para ele, ele disse: vai lá, toque em tudo que ele tem, que você vai ver que ele não me nega. O Senhor sabe onde está o teu coração. Você pode dizer que não, ou querer enganar você mesmo, né? Eu não sou assim, mas o Senhor sabe aonde está o teu coração. Entende? Ele sabe por que você está aqui hoje. Para que você está aqui hoje? Né? E Satanás, por não estudar a pessoa de Jó, não sabia que Jó amava a Deus por ele ser o que era. Então Satanás foi lá, tocou nos bens, acabou com tudo, né, que Jó tinha. E a pior coisa para um ser humano é você chegar lá em cima financeiramente e depois cair lá para baixo. A dor é 10.000 vezes pior do que quando você nunca esteve lá em cima, né? Satanás veio como um vento, arrancando tudo que é financeiro, né? Porque a maior parte das pessoas do ser humano são interesseiras materialmente. Por isso que Satanás tocou primeiro nisso, para ver se Jó já dava uma balançada e já negava a Deus. E até hoje é assim, né? Muitos são materialistas, avarentos. Mas isso não chocou muito Jó. Então Satanás foi lá e tocou nos filhos, matou todos. Não matou um filho, matou todos os 5 filhos de Jó. Se eu não me engano era assim. Acabou com os filhos, acabou com as fazendas, acabou com os negócios. Só tinha ali sobrado, diga comigo, a mulher. Às vezes é o que te sobra, meu chapa. Só sobrou a mulher. Tomara que tenha sobrado para somar, né? Não para acabar de matar. Porque tem mulher que a gente sabe, vê caso aí fora, que o camarada, enquanto está empregado e tem um bom salário, está do lado. Mas se o camarada fica desempregado e começa a passar dificuldade, linha na pipa, você não presta, né? Entende? Você só vai conhecer quem realmente está do seu lado. Aumenta um pouquinho para mim aqui no microfone. Você só vai conhecer quem está do seu lado realmente quando você passar esse tipo de situação. Quando tiver tudo bem, vai ser tudo 1000 maravilhas, né? Jó, infelizmente, até nisso Satanás tocou, até na mulher, que ele pensava que era companheira. Lembra que Deus falou para Adão: far-te-ei uma companheira, uma disjuntora. Jó pensou que tinha isso, né? E quantas foram as vezes que eu vi homens pensar que tinha isso em casa e não era isso, né? Infelizmente. E a mulher, naquela situação, vendo que o cara perdeu tudo, estava na pior, ela disse: olha, tu tá zicado, tu é um azarado, tu é um arrebentado, amaldiçoa logo esse seu Deus e se mata, meu filho. Mandou o cara se matar. Que mulher, hein? Com uma dessa do lado, o cara não precisa nem de demônio, né? Atrapalhando a vida dele. A mulher de Jó era o puro Satanás. Dizem alguns historiadores que até hoje tem dúvidas se era a mulher de Jó, se era o diabo que entrava nela,
ou se ela que entrava no diabo e endemoniava o diabo. E até hoje se tem esse tipo de dúvida, né? Ruim. Enquanto o cara tinha poder, não se revelava. Mas quando foi lhe tirado tudo que tinha, se revelou quem era. Não se atemorize não, lá fora é assim. Não estou desanimando você e te jogando mais depressão na sua depressão, não. Lá fora é assim. Enquanto você tem condições, tem vantagens para oferecer, vão te colocar lá em cima. Sua casa vai estar farta de pessoas para vir filar a boia, né? Até os familiares. Mas quando tu cair, espero que não caia, ou já caiu alguma vez, não vai aparecer uma alma. E quando você está bem, um monte de gente fala, conta comigo, precisando eu estou aqui. Quando tu está mal, esses somem, são os primeiros, com medo de você querer precisar. Ah, mas quem sobra em situações como essas na vida do ser humano, profeta? Só os verdadeiros. E às vezes você conta no dedo, e às vezes nem tem para contar nos dedos verdadeiros que estão do teu lado. Não tem ninguém. Só Deus mesmo. É assim que é o mundo. Aprenda a viver nele. Eu não estou aqui para te iludir, porque a ilusão não vai te trazer vitórias e nem resultados. Eu estou aqui para pôr teu pé bem no chão e tu encarar a realidade como ela é. Não adianta ficar chorando, deprimido, se lastimando, não. É isso que os teus inimigos querem, que você tenha pena de si mesma. Os seus inimigos querem que você não acredite mais na sua própria vida. Eles querem que você acabe com a sua vida, né? Literalmente. E eles estão torcendo para isso, até aqueles inimigos que você não sabia que eram seus inimigos. Porque há pessoas que estão próximas a nós, nós pensamos que estão no nosso lado, mas na verdade quando a gente cai, que a gente vê que nunca teve do nosso lado, sempre foi um inimigo. E na realidade, essas pessoas sempre vão torcer para tu cair, querer ver você cair para dizer, não falei? Eu não te disse? Se é crente ainda vai falar assim, eu não te disse que Deus cobra? Se não é crente vai dizer, não disse que era safado, salafrário, vagabundo? Então, o mundo funciona assim, não adianta você fazer biquinho de neném. Se você coloca o teu coração nas pessoas erradas e nas coisas erradas, não se queixe depois. Se você decidia tua vida por conselhos alheios, não reclama depois, a decisão foi tua, você decidiu. É igual quando a pessoa vai reclamar para Deus da esposa que arrumou ou do marido que casou. Ah, o Senhor deixou essa desgraça entrar na minha vida. É capaz de Jesus chegar e dizer para você, não fui eu que disse sim na hora do casamento. Eu quero me casar. Entende? A escolha, a decisão sempre é nossa. Se decidimos errado, meu amigo, a consequência virá sobre nós. Não queira culpar a Deus pelas suas decisões erradas ou pelas suas escolhas erradas. Uma senhora veio me dizer que não tinha o dinheiro para pagar a conta de água e de luz, e mal tinha que cozinhar na lenha porque não tinha gás. Eu disse, mas a senhora não estava bem? Eu estava trabalhando num serviço aí, eu ganhava pouco, mas eu pagava e vivia. Mas aí uma mulher lá me enfesou, minha chefe me enfesou, eu saí do serviço.
então assuma suas consequências. Quem mandou você sair do serviço? Saiu do serviço por causa de emoções? Porque ela te disse uma palavra que machucou? Ela me disse algo que eu não gostei. Por isso que o sábio diz, às vezes é melhor engolir um sapo do que depois ter que engolir um boi. Agora a senhora vai engolir o boi. Porque se a senhora estava trabalhando, é porque Deus queria que a senhora trabalhasse lá, porque senão Ele te tiraria de lá. Ainda nos trancos e barrancos, dizem os sábios que é melhor pingar do que faltar. Agradeça a Deus pelo que você tem, porque Ele pode te dar melhor ainda amanhã. Agora, se você não cuidar do que Deus te deu, não se preocupe, não cuide do que Deus te deu, que amanhã Ele te tira. Não valorize o que Deus te deu, que Ele te tira. Às vezes pode ser o pior emprego da face da terra para você, mas você tem que ver o lado bom. Você está vivendo, pagando suas contas. Não quer dizer que você vai ficar lá a vida inteira nisso. Mas às vezes a gente passa pelo fogo, pelo vale, para depois chegar no paraíso. Ninguém chega no paraíso de cara. Entende? É igual aquelas pessoas que dizem, disso eu não trabalho, daquilo eu não trabalho. Então, quando estiver passando dificuldade e necessidade, não fica culpando Deus. Eu te sirvo e o Senhor está deixando. Deus abriu a porta, é você que disse que não trabalha disso, que não quer aquilo. Então, como é que Deus vai fazer alguma coisa por você? Minha família tem que me ajudar. Até onde eu entendo, a pior besteira que uma pessoa pode falar é depois que ela casa ou sai de casa, que a família tinha obrigação de ajudar ela. A família não tem obrigação de te ajudar coisa nenhuma. Meu amigo, quando você se torna uma pessoa adulta e segue a tua vida, ninguém tem obrigação de te ajudar. Você está por si só. O único que pode te ajudar chama-se, diga para a pessoa do seu lado, Jesus. É porque minha família não me ajuda. Conversa de fracassado nunca muda, já reparou? Conversa de fracassado é descendo a lenha na família que não ajuda. Mas peraí, você não seguiu a vida, é tua, as decisões são tuas. Se alguém te estende a mão, teu irmão, tua mãe, teu pai, dê glória a Deus 1.000.000 de vezes mais, porque não tinha obrigação nenhuma. Você está por si só. Mas se me ama, nem sempre ajudar uma pessoa é porque você ama ela. Às vezes não ajudar, você está amando também. Como que não ajudar ama? Às vezes a pessoa está achando que você precisa caminhar com as suas pernas. É igual quando a gente ensina um filho como ele andar, a gente não deixa ele dar uns passinhos sozinho para ele aprender a se equilibrar, e às vezes ele cai. É assim que às vezes a gente faz com os filhos e com quem amamos, para que a pessoa aprenda a bater as asas sozinho. É assim que Deus faz com você em certas situações também, porque Ele é Pai, porque Ele te ama, Ele não deixou de te amar, Ele quer que você aprenda. Entende? Porque na vida você vai aprender de duas formas. Isso vai aí para os jovens, adolescentes, ou por bem, ou por mal. Por bem é quando você dá ouvido aos mais velhos, segue direções de pessoas mais experientes, ou até de pessoas de Deus, e se esforça já desde novo, né? Aí a probabilidade das boas escolhas te levam a caminhos bons. Agora, por mal é você não obedecer, você não dar ouvido, você não ser esforçado. A vida vai te ensinar, porque as necessidades vão bater na tua porta. Você não vai ter a vida inteira os seus familiares para te estender a mão. Entende? Mas o Senhor está dizendo isso por quê, profeta? Porque Deus, Ele sabe trabalhar, e você tem que confiar no jeito que Ele trabalha na tua vida. Para de questionar e de reclamar o jeito que Ele está trabalhando, e começa a pedir para entender.
Senhor, abre a minha mente para entender por que o Senhor está permitindo eu viver isso. Eu não me importo, se é da tua vontade viver essa situação ruim, eis-me aqui, me ensina o que eu preciso aprender. Entende? Tá cheio de gente que, eu atendi uma mulher que mandou o marido embora de casa. Marido trabalhador, fiel, bom marido, bom pai, punha a comida dentro de casa. Mas eu não sei o que acontece com algumas mulheres, que esse tipo de homem muito grudento, sabe, carinhoso, esse tipo de homem a maioria das mulheres não gosta. Como é que o senhor disse isso? Eu estou dizendo isso com base em fatos de pessoas que eu trabalho há 30 anos nessa área com pessoas e eu vejo. O camarada que bate, que trai, que não quer a mulher de jeito nenhum, que pisa. Ai, eu amo ele. Uma vez eu atendi uma jovem muito bonita, com olho azul, bem apessoada, com o olho aqui roxo. Falei, que foi isso no seu olho? Ah, foi o meu namorado. Você veio aqui pedir para Deus tirar ele da sua vida? Não, ele terminou comigo, eu estou pedindo para Deus trazer ele de volta. O Senhor está me ensinando a ser um marido ruim, profeta? Não, seja você, seja a sua personalidade, não queira mudar. O que eu vejo é que a dificuldade, o camarada que é errado, às vezes é mais valorizado do que o que é certo. No ponto de vista, olhando na visão das mulheres, mas existe também o ponto de vista da visão dos homens, que gostam de ver mais a aparência. Tem homens que o que eles querem é decidir com os olhos, e nisso decide pela mala, né? Porque a pessoa é bonita por fora, mas é um terror como mulher por dentro, e casa e depois começa a reclamar. Minha mulher não cuida de mim, minha mulher é ruim, só quer saber de internet, quer só saber de academia. Eu não sei, é porque ela se sente muito bonita, realmente ela é bonita. Ué, tu não escolheu pelos olhos? Não quer dizer que toda mulher bonita seja assim, tá? Estou dizendo grandes casos que eu tenho visto, né? Escolhe só com os olhos é um perigo muito grande. E acaba depois se arrependendo, né? Começa a tolerar certas coisas na mulher, entende? Porque, pelo menos ela é bonita, eu tolero, mas ela é bonita. Não sei até quando você vai tolerar, porque vida a dois é para sempre. Complicado, né? Se você parar para pensar, entende? Você é responsável pelas suas escolhas e pelas suas decisões. E se ainda você escolheu certo, decidiu certo, e você ainda está passando pelo vale, dê glória a Deus. Esse vale representa alguma coisa na tua vida. Deus quer te passar alguma coisa, te ensinar alguma coisa, ou quer te dar algo muito grande. Porque todas as vezes que Deus me deu algo muito grande na minha vida, eu passei pela fuinha. Toda vez que eu começo a passar muito pela fuinha, dificuldade tremenda, eu já imagino que vem coisa tremenda também depois. Não murmure pelas suas lutas. Então, quando Satanás achou que Jó ia repreender a Deus, negar, reclamar, Jó saiu para fora da casa queimada, se colocou de joelho, porque a mulher mandou ele se matar, e é a única coisa que tinha restado para ele, né? Até a saúde dele já tinha ido para o espaço, a pele dele estava cheia de pus, não tinha mais nada, nem o porquê viver. Ele dobrou o joelho dele no campo,
E o Satanás deve ter olhado e falado: agora ele nega, agora ele não aguenta não. Para que ele vai servir esse Deus se ele perdeu tudo? Não é assim? Para que eu vou para a igreja se eu perdi tudo? Para que eu vou continuar sendo cristã se eu perdi tudo? Para que eu vou continuar sendo crente se minha vida só piora? Esses são os crentes mercadológicos, que só vêm para a igreja por interesse próprio, nunca tiveram encontro de verdade com Jesus, nunca foram cristãos de verdade, nunca foram de Jesus de verdade. Sempre havia dentro deles o interesse maior. A pandemia revelou vários desses, o coronavírus, né? Porque quando estourou a pandemia, as igrejas ainda podiam fazer culto, não aparecia uma alma vivente, só os fiéis mesmo, dos fiéis. Mas por que os outros não apareciam, profeta? Porque os outros só vêm para a igreja de benefício próprio, só pensam neles. Então, se eu vou pensar em mim, eu não vou até São Paulo, porque eu posso pegar o coronavírus no metrô, no ônibus, ou até se eu for de carro, é perigoso. Isso restaurou e revelou quem era quem. E vai vir coisas aí na frente, pode aguardar, que vai despertar a igreja no Brasil, e as pessoas vão se revelar quem são de verdade. Vai acontecer igual na época de Isaías. Isaías, esse povo, eles me louvam com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Você só mostra quem você é na hora da dificuldade, até com Deus. Até com Ele é assim. Então, quando Satanás olhou para Jó e disse: agora é a hora, torcendo, feliz, vendo a desgraça do militante, mas Jó olhou para o chão, e depois olhou para o céu, e o diabo só de ouvido para ver o que ele ia falar para Deus. Ele disse assim: não eu vim a esse mundo, e não eu retornarei dele. Deus deu, e Deus tirou. Bendito seja o Senhor dos exércitos. Nossa. Na Bíblia não tem emoção de batalha espiritual mais forte do que essa. Não existe. É de tirar o chapéu. Realmente Jó servia ao Senhor, não aos seus próprios interesses. Amava a Deus independente de qualquer coisa. Aliás, deve ter sido por isso que Deus deu tanto para ele, né? Deus não deu tanto para ele porque ele era legal. Não, Deus deu tanto para ele porque sabia que o coração dele estava voltado para ele. É o que eu canso de ensinar para vocês a nível de prosperidade. Como assim, profeta? Eu canso de ensinar vocês. Para vocês prosperar, vocês têm que conquistar a confiança de Deus. Deus tem que olhar e ver que essa prosperidade vai somar na tua vida, não vai te destruir. Primeira coisa que você tem que entender numa oração de prosperidade é o que você vai dizer para Deus. Tu quer prosperar para quê? Qual é a finalidade? Mas seja sincero, porque Ele sabe se você está sendo um interesseiro. Tu quer prosperar para mostrar para os outros o que você tem? Sentir-se superior às pessoas? Sentir-se melhor? Por ego, por ostentação? Para ostentar? Qual é o motivo de você querer uma prosperidade? Porque
Roupa você tem para vestir, comida você tem para comer, moradia você tem para morar. Ah, mas é lugar, não importa, você tem um teto na tua cabeça. Vim para a igreja, tu não vem a pé, tu tem o metrô, tu tem o ônibus. Ou pode vir a pé também, Deus te deu 2 pernas. Não vem quem não quer. Então, para que prosperar? Você sabe o porquê que você vai pedir isso a Deus? Pense. Então, nesse contexto, eu ensinei a vocês por várias vezes. Fala para Deus na sua prosperidade. Senhor, me prospera, que eu tenho plantado no teu reino e eu quero plantar muito mais. E não pare de plantar, porque Ele te honra. Ele só tem um motivo para querer te prosperar, e é esse. Qual outro motivo ele teria? Me diz. O reino dele crescer, o projeto que ele tem, ter mais condição, divulgação, locais, e tudo isso demanda dinheiro. E quem é que planta? Os crentes, os cristãos. Então ele prospera os dele, para que a obra se mantenha e cresça. É por isso que Deus prospera. Não tem outra coisa. Outra coisa pode até te prejudicar. Você ter muito dinheiro. Prejudica não, profeta. Dinheiro só ajuda. Depende muito. Como assim? Já vi muita gente que veio aqui, não foi pouca. Não tinha 50 centavos para dar de oferta. Chegou arrebentado. Não precisou melhorar nem muito. Arrumou um emprego para ganhar 2, 3 salários mínimo. Melhorou financeiramente. Linha na pipa, não apareceu nunca mais. Já vi pessoa que veio aqui para buscar pelo marido. Meu marido, o marido voltou. Depois que o marido voltou, eu não quero você na igreja, eu não quero você no meio deles, crente é tudo ladrão. E a pessoa, não vou mais. Essa nunca amou Jesus. Porque se amava, falava na cara até do marido. Você acha que eu vou trocar o meu Deus, a casa dele, o reino dele por você? Mas quando a pessoa não se converteu de verdade, não nasceu de verdade, é fácil. O diabo derruba fácil, né? E aí a pessoa já não vem mais e se torna dele. Não tem defesa. Mas ela busca em casa. Mas ela não toma ceia em casa. Muitas das vezes adorar em casa é difícil. Ela não faz parte de um corpo. O corpo que é a noiva. Gente, Jesus morreu pela igreja dele, não foi pelo templo. Você é o templo, você não é a igreja. Está entendendo? Mas ele morreu por mim. Sim, morreu por você. Porque quando a igreja ela é constituída por membros. Pessoas que formam a igreja na terra. Entende? Nunca tiveram um encontro de verdade com Deus. Estão mortas. Entraram mortas, permaneceram mortas e saíram mortas. Às vezes tu está morto e não sabe. Está aqui por causa do seu resultado só. Não estou dizendo que você não tem que ter resultado. Mas Deus sabe se essa é a sua prioridade ou não é. Se você já é aquela pessoa que já está querendo até colocar Deus na parede, entre aspas. Não, se Deus não me der essa campanha, eu não vou fazer outra não. Não, se Deus não fizer tal dia, eu não venho mais. Aí ele já viu claramente que você veio aqui porque você tem um interesse como prioridade. Não porque você o ama, porque você daria a sua vida por ele, porque você se lançaria de cabeça a ele, porque você é tudo. E ele é tudo para você. Você é tudo para ele, ele é tudo para você.
Então, são suas escolhas que revelam quem você é. Entende? Mas existia alguns nessa igreja que João escreve que estavam vivos. Não são de todos mortos. Os vivos são os que servem a Jesus até debaixo da água. Servem a igreja, servem a Deus como templo, em qualquer dificuldade, em qualquer circunstância, como Jó perdeu tudo, se manteve na fé, não negou, não remurmurou, não brigou. Tem pessoa que acontece uma coisinha, qualquer coisinha ruim, ela já está falando: aí Deus, por que você deixou isso? Está cobrando como se fosse fiscal de Deus. Gente, menos. Primeiro que Deus não tem obrigação nenhuma de cuidar e te abençoar, não, filha. Você que tem obrigação de servi-lo. A parte dele ele já fez faz tempo. Você é que tem que fazer a sua. Diga graças a Deus. Mas se tu está fazendo a tua parte com excelência, e não é em pouco tempo, não espera igual fritar pastel, que não é. Às vezes demanda tempo, muito tempo. Mas você está ali na fé, não importa quanto tempo passou, mas você crê, né? Não tem porquê uma hora ou menos hora ele vê que você o serve, não só por aquilo, que ainda que ele te abençoe naquilo, você está ali porque você o serve. Ele fazendo ou não fazendo, você vai continuar servindo a ele. Não importa quanto tempo você o servirá, ainda que ele não faça. Isso é servir a Deus. Da mesma maneira, quando você casa com alguém, você espera que aquele alguém esteja do teu lado, ainda que você fique aleijado, ainda que você pegue um câncer, ainda que você fique duro, sem nada. A pessoa: estou aqui contigo, estou do teu lado. É assim que você vê quem está do seu lado realmente. Mesma coisa que esperamos de alguém, Deus espera de nós. Fique de pé. Então, decida-se. Decida quem você é e o que você é para Deus e o que Deus é para você. Agora, se você o serve a Deus de verdade, não pelo que Ele pode fazer por você, mas sim porque você o ama. Igual a gente ama um filho, a gente não faz as coisas pelos filhos por interesse. A gente faz porque a gente ama eles. É assim que Deus quer que você veja Ele, né? Quando fazemos as coisas porque o amamos de verdade, independente de tudo, obviamente, né? O nosso nome está escrito no livro da vida. O Senhor Jesus coloca o teu nome lá, conforme Ele disse aqui à igreja, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que você faz parte de um plano maior do que todos os seus sonhos e todos os seus planos que você tem aqui no mundo. Qual plano, profeta? Chama-se plano divino, plano do reino. Se você o serve, Ele sabe se você o serve de coração mesmo. Seu nome já está lá. Pegue a tua bolsa e as tuas coisas e venha para frente.